Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você, meu amado e querido irmão, ouvinte da palavra do Senhor. Louvado seja o nosso grande e eterno Deus, por mais um dia que Ele tem nos concedido pela sua infinita graça, no paz, bondade e misericórdia. Gratidão a esse Deus maravilhoso, porque até aqui tem nos ajudado, até aqui tem nos sustentado com a sua mão direita. Louvado seja Deus, nos deitamos, dormimos e acordamos com a certeza plena e convicção que o nosso Deus é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos protege. Louvado seja Deus dia e noite. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele tem nos provido de mais um dia na sua presença, juntamente com esse dia, uma palavra poderosa, uma palavra, meus amados, rema, é liberada dos mais altos céus aos nossos corações, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 30, que diz assim: louvado seja Deus. Disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Somente até aqui, louvado seja Deus. Queridos, essas são palavras de um homem, louvado seja Deus, por nome de Saul, louvado seja Deus, que era rei de Israel. A Bíblia diz, meus amados, que depois que Saul peca contra Deus, Deus retira o seu espírito de Saul. Louvado seja Deus. Saul agora, meus amados, sabendo que Deus não era mais com ele, que Deus o havia rejeitado, a Bíblia diz que Saul, falando com o profeta Samuel, ele diz: pequei. Louvado seja Deus. Saul reconhece que pecou, porém não é humilde o bastante para pedir perdão a Deus pelo seu pecado. Louvado seja Deus. A preocupação de Saul, meus amados, é de perder a honra, é de perder o status, é de perder a fama. Louvado seja Deus. É de perder o trono, é de perder a coroa, é de perder o reinado, é de perder o ouro, a prata, a riqueza, as coisas dessa vida. Queridos, vivemos tempos, louvado seja o nome do Senhor, em que as pessoas estão preocupadas em perder a honra diante das outras pessoas. Vivemos em tempos, meus amados, aonde as pessoas querem ser honradas, aonde as pessoas querem ser reconhecidas diante dos homens. Louvado seja Deus. Vivemos em tempos, meus amados, que as pessoas temem perder, o status, a fama, o reconhecimento diante dos homens, mas não temem em perder a presença de Deus. E aqui nós vemos a história de um rei, louvado seja Deus, por nome Saul. Saul desobedece a Deus, meus amados, e agora Deus retira o seu espírito de Saul. Deus não era mais com Saul. Saul reconhece, o profeta Samuel vai até Saul, louvado seja Deus, dizer que ele pecou contra Deus e que Deus não era mais com ele. Saul reconhece que pecou, reconhece que falhou, reconhece que errou, mas não é humilde o bastante, meus amados, para pedir perdão ao Senhor. Louvado seja Deus. A preocupação de Saul, meus amados, era com as coisas dessa vida. A preocupação de Saul era de perder honra. Nós vivemos tempos, meus amados, que pessoas estão querendo honra, querendo status, querendo fama, querendo os holofotes da fama. Louvado seja Deus, onde pessoas querem ser reconhecidas pelos homens. Louvado seja Deus, estão pouco se importando com a presença de Deus. Mas quando nós vemos esse homem, por nome Saul, esse homem, meus amados, insensato, esse homem que não estava preocupado com a presença de Deus, esse homem que estava mais preocupado com as coisas dessa vida, e nós vivemos esse tempo em que pessoas estão mais preocupadas em serem honradas diante dos homens. Louvado seja Deus. Então, quando nós vemos esse homem aqui, meus amados, nós nos entristecemos, porque nós vivemos, meus amados, esse tempo aonde as pessoas estão mais amando as coisas dessa vida, em serem reconhecidos, em serem honrados pelos homens, louvado seja Deus, do que por Deus, louvado seja Deus. Mas quando nós vamos ao Salmo de número 51, louvado seja Deus, e o versículo de número 11, nós vemos um outro rei, louvado seja Deus, só que esse
escolhido por Deus, um homem segundo o coração de Deus, que também errou, que também falhou, que também pecou contra Deus. Só que a atitude desse homem por nome Davi é totalmente o contrário à atitude de Saul, louvado seja Deus. Enquanto Saul estava preocupado com a fama, com a honra de ser honrado diante dos homens, preocupado em não perder o reinado, em não perder a coroa, em não perder o status e a fama, a preocupação de Davi era totalmente o contrário. A preocupação de Davi era outra. Louvado seja Deus, quando Davi erra, louvado seja Deus, quando Davi peca contra Deus e Davi cai em si, quando Davi reconhece que pecou contra Deus, Davi não está preocupado em perder o reinado, ele não está nem tão pouco preocupado se vai perder a coroa, se vai perder o ouro, se vai perder a prata, se vai perder amigos, se vai perder, meus amados, o palácio, o poder, louvado seja Deus. Não, a preocupação de Davi era em perder a presença de Deus. Louvado seja Deus, porque quando Saul perdeu a presença de Deus, que é mais valiosa que o ouro e que a prata, louvado seja Deus, a Bíblia diz que ele passou a ser, louvado seja Deus, uma casa habitada por demônios, louvado seja Deus. Demônios, um espírito mau da parte de Deus começou a habitar sobre a vida de Saul, louvado seja Deus, e ele era um homem atormentado, louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, meus amados, não está preocupado em perder a honra, em perder status, em perder fama, em perder dinheiro, em perder o trono, a coroa, não. Ele está preocupado em perder a presença de Deus. Ele diz: Senhor, peço-te, não me lance fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Querido, pega essa palavra ao teu coração. Louvado seja Deus. Não se preocupe em ser honrado diante dos homens. Não se preocupe com status, com fama. Não se preocupe com popularidade. Não se preocupe com os holofotes dessa vida. Não se preocupe com a presença de Deus, porque é a presença de Deus quem vai te dar vitória, é a presença de Deus quem vai te fazer prosperar, é a presença de Deus quem vai te fazer vitorioso em meio à caminhada. Louvado seja Deus. Então recebe essa palavra ao teu coração. Perca tudo nessa vida, só não perca a presença de Deus sobre ti e sobre a tua casa. Que Deus abençoe, um forte abraço, fica com Deus.